Podeis assentar. Queria chamar Santi, um dos pastores mais queridos e com certeza um dos mais elegantes da Igreja Cristiana Conservadora, reverendo Horácio Paulo. Paraninfo da turma, fará um discurso para mim. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns aos formandos. Deus os abençoe. Continue abençoando, porque já os abençoou chamando-os para a carreira ministerial, né? Deus confirme cada vez mais a sua vocação e o vosso atendimento a essa vocação. Eu agradeço pela honra, o privilégio que me deram de convidar para estar aqui nesta hora, paraninfando. E no programa aí, o nosso irmão pastor falou que é o discurso. Também eu não sei por que eu fui convidado para ser paraninfo. Porque geralmente paraninfo foi aquele que acompanhou os alunos, que ajudou a prepará-los e tudo, né? É quase como um pai dos filhos, da turma, né? Eu não tive esse privilégio. Fui convidado para ajudar lecionando, mas não pude na ocasião aceitar. Que pena, mas que bom que os irmãos continuaram e receberam a ajuda de muitos irmãos ilustres que estão aqui, puderam preparar essa turma. Outra coisa, o irmão me chamou para fazer um discurso. Eu não sou discursador, eu não sou orador, eu sou pastor. Mas qual é a diferença? É que pastor não faz discurso. Pastor é ministro da palavra, ministro do evangelho, ministro de Cristo. O que é ministro? Servidor, servo, aquele que se dispõe a fazer a vontade do seu Senhor. Vocês são candidatos a ministros. Em breve estarão licenciados, como é que é? Licenciados. Depois, se aprovados na licenciatura, virão a ser ordenados e virão a ser ministros. Ministros da palavra. Ministro. Quando falam em ministro, hoje em dia, todo mundo acha um pessoal muito importante, mas ministro é servo. E quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, disse o nosso verdadeiro ministro, verdadeiro Salvador e Senhor. Né? Então é isto. E quanto tempo tenho para fazer esse discurso? Porque pastor, em sermão, e eu já tenho uma fama, eu preciso tomar cuidado, Vocês riem, mas olha, tem mais um motivo, eu sou velho. Mas não riam porque vocês vão chegar lá também. Por isso que me convidaram, eu sou o mais velho da turma, parece, né? E, no entanto, eu quero falar nessa hora, meus irmãos, não da minha própria parte, nem da minha experiência, nem nada. Quando eu era seminarista, eu e minha esposa vínhamos aqui todos os domingos à tarde. Éramos da Igreja Conservadora de São Paulo, não era nem a primeira ainda. E aqui viemos ministrar 2 classes de jovens. E uma aluna da minha esposa aqui está, era uma menina, a nossa irmã ali. Obrigado. E mais outros também daquele tempo. Lembra-se, Sandro? Lembra do
Policarpo, do Belmiro. Viver, aliás, lembrar é viver, né? Recordar é viver, né? Bem, eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, que se encontram na carta aos Filipenses, capítulo 4. Eu peço que, bom, é bom mesmo abrir, apenas que hoje as versões são tão diferentes, né? No meu tempo, era a versão corrigida do velho Almeida. Todos tinham a mesma versão. Naquele tempo, todos tinham o mesmo inário, né? Salmos e hinos para os presbiterianos, né? Cantor cristão para os batistas. Né? Essas coisas às vezes criam um certo problema. Não se acostumam. Com que Bíblia vocês estudaram no seminário presbiteriano de Jesus? Qual a versão? RA. Revista atualizada. Hein? Revista e atualizada. Revista e atualizada. E já a presbiteriana do Brasil também usa aí. A presbiteriana conservadora também. Alguns usam, né? Como eu já disse no meu tempo, era só a corrigida. Então não havia essa separação. Vamos fazer a leitura da Bíblia de forma responsiva. Quem tiver a minha versão, leia comigo. Quem tiver outra, esse grupo vai. É tão desagradável isso, né? Mas paciência, é assim, né? É o progresso. Então o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, no versículo 1, ele diz, isso no capítulo 4, não é no capítulo 1, não é a introdução, já é um resultado, porque ele começa dizendo, portanto, eu disse algumas coisas, pelo tanto que eu disse, por tudo que eu disse, o que eu tenho de dizer agora é isso. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Que palavra tão boa, né? Meus amados e muito queridos irmãos. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, na Macedônia, em 61 da nossa era, de Roma, na prisão, e a epístola foi levada por Epafrodito, companheiro fiel e dedicado, como se vê no capítulo 2, 25 a 30, onde ele faz referência a essa pessoa que foi tão valiosa no ministério de Paulo. Capítulo 2, 25 a 30. Desculpa. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Cooperador, enviado. Para prover as necessidades do apóstolo. Prestem atenção nesses detalhes, né? Eu não sei hoje como é que é, porque ao meu tempo, quando alguém era chamado, largava tudo. Trabalho, família, tudo. Agora hoje já é mais democrático, vamos dizer assim, né? Mais liberal, né? Os irmãos são casados? Não. Que bom, mas vão casar. Isso é muito importante. O apóstolo São Paulo não foi, mas nós não estamos, nesse caso, considerando a palavra dele propriamente dita, né? Mas a palavra do Senhor foi: crescei
multiplicai-vos e enchei a terra. Vai ser exagero. Crescei e casai-vos. Não é bom que o homem esteja só, não é? É bom que o homem se case. Deus mesmo viu que era bom. E ele mesmo instituiu o casamento. E disse à mulher: crescei e multiplicai-vos. Vocês ainda não estão comprometidos, né? Não. Mas vão chegar lá. É bom. O casamento, a vida em família, traz uma experiência tão grande para a vida do pastor. E então, ele pode falar muita coisa, porque a igreja é formada de famílias. E famílias têm os seus problemas. Quem não os tem, não é? Então é preciso, para ajudar a família que tem dificuldades, e todos têm, é preciso que o pastor também tenha essas dificuldades, tenha esses problemas, tenha essa experiência. Né? Mas ele disse ao Senhor: crescei e multiplicai-vos. Quando o homem se casa, ele estava sozinho, era um, passa a ser dois, né? Um casal. E quando ele se casa, é natural que tem para se multiplicar os filhos, né? Se tiver um só, diminuiu. Eram dois, passaram assim. A ter um filho só, diminuiu. Se tiver um dois, ficou tudo igual. Para multiplicar tem que ser pelo menos 3. Desculpe, eu estou falando pela minha experiência. Sabem por quê? Porque agora eu estou só novamente. Iria fazer 50 anos o ano que vem. Mesmo? O ano que vem. Mas tenho 3 filhos, que são uma bênção para mim. Me ajudam. Ela partiu, mas deixou esses anjos comigo. Eu preciso esquecer de que ela partiu. Mas nunca de que ela viveu comigo tanto tempo. Mais de 50 anos. E o nosso conhecimento foi um milagre. Quanta coisa na nossa vida, hein? As criancinhas, quando vêm, são um milagre de Deus. Não é? Assim como é um milagre também quando alguém se converte. Paulo chama tantos de meus filhos na fé. Depois vocês vão ler completamente as referências, porque eu trouxe cópias para vocês, para ser mais breve, tá bom? Então o apóstolo São Paulo diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Estai assim firmes no Senhor, amados. Meus amados e muito queridos irmãos. Em João 15, o Senhor e Salvador Jesus nos ordenou o meu mandamento, é uma ordenação, um mandamento. É este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Assim deve ser entre todos nós na igreja, mas particularmente assim entre os ministros entre si e com a igreja. Amá-los. E muitas vezes, para amar a igreja e atendê-la, porque amar é se dar. E se dando à igreja, há muita exigência, há muito o que fazer. Então é preciso amar muito, como o Senhor amou, assim como eu vos amei. Ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Amar verdadeiramente é mais do que falar línguas de homens e de anjos. É mais do que o dom da profecia, é mais do que conhecer todos os mistérios, toda a ciência, e do que ter toda a fé, de modo a transportar os montes. É mais do que distribuir aos pobres toda a fortuna, é mais do que entregar o corpo para ser queimado. Amar como o Senhor Deus quer, é conforme 1 Coríntios 13, 4 a 9. Todos conhecem, né? O amor não é invejoso, o amor não procede mal, o amor faz tudo, o amor se dá. Deus amou o mundo de tal maneira que se deu, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o fruto do seu amor, digamos assim, porque é difícil dizer assim, porque Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa, é um só Deus, em 3 pessoas. Você entende isso? Você estudou isso no seminário? Estudou? Você entende? Eu não entendo. Desculpa, não entendo mesmo. Difícil, né? A gente usa comparações, etc. e tal, mas e como é que crê? Pela fé. A Bíblia diz, amém. Nós não precisamos saber tudo que a Bíblia diz, nos seus mistérios, aquilo que não nos é revelado. O que é revelado é para nós, o que não é, é para o Senhor. Ele sabe, Ele conhece a sua, Ele mesmo que disse, Ele mesmo continua guardando-a e usando-a, e para isso enviou seu Espírito Santo para ser o nosso ministro por excelência, para nos iluminar quando lemos a sua palavra. Há pontos difíceis de entender, já dizíamos no tempo de Paulo, né? Mas em resumo, o que diz ali em 1 Coríntios 13 é que amar, ou o amor, é maior do que a fé e a esperança. Por quê? Porque quando nós partirmos deste mundo, onde vivemos pela fé e pela esperança, e na esperança, nós vamos viver em amor com Deus. O céu não é lugar de fé. Fé é aquilo. A fé é a prova das coisas que se esperam, o fundamento das coisas. A fé é a prova das coisas que se veem e o firmamento, perdão. A fé é a prova das coisas que irmãos, por favor, eu não estou usando estratégia, eu estou com dificuldade mesmo. Vocês vão chegar lá. Não riam, vocês vão chegar lá. Mas às vezes acontece com o pregador. Dá um branco. E quando dá, ele fica atônito, fica apavorado. Por isso que muitas vezes, mas pregar, coisa fácil, né? Pregar, só chegar, fazer um discurso, alguma coisa assim. Pois eu sei, pregar, mesmo que seja um dia frio, saímos do púlpito suando. Por que será, não? É uma batalha íntima, uma batalha espiritual. Palavra de Deus contra o homem pecador, na sua fraqueza. Paulo tinha essa batalha também. Ele dizia, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, não faço, o mal que eu não quero está sempre comigo. Às vezes vocês vão sentir isto como o apóstolo Paulo sentiu também, né? Mas para onde vamos e aonde já estão aqueles que nos deixaram, é só amor, porque Deus é amor. Tudo lá é amor. Eterno amor. O apóstolo São Paulo começa dizendo, portanto, meus amados e muito, portanto,
Portanto, é uma conclusiva, né? Portanto, alguma coisa foi dito para poder dizer portanto. E o portanto também exige alguma coisa que está por vir. Depois de apresentar os exemplos de Timóteo e Epafrodito, no capítulo 2, 19 a 22, esses eu vou ler rapidamente. Capítulo 2, 19 a 22. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei. Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo os vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho a um pai. Ele está se referindo a Timóteo, o jovem ministro do Evangelho, meu filho na fé. Está fazendo uma referência elogiosa no capítulo 2. Nós estamos no capítulo 1, mas aqui no capítulo 2. Então, depois de apresentar os exemplos de Timóteo e Epafrodito, o apóstolo os exortava que se guardassem dos mundanos, dos maus obreiros, dos fariseus, dos escribas hipócritas, e usa de certas comparações. Já no capítulo 3, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos da circuncisão. É assim que ele estava se referindo àqueles. Vou ter muitos problemas nesse sentido. Não é fácil. Se não foi para Jesus, se não foi para Paulo, ser ministro do Evangelho, naquele tempo, ser ministro do Evangelho estava exposto à perseguição e à morte. Naquele tempo, a igreja se reunia nas catacumbas, nas cavernas. Então, ele os exortava e dava o seu próprio exemplo de fidelidade e dedicação, com humilde reconhecimento de não ser perfeito. Capítulo 3, 3 a 15. Depois vocês verão. E incentivava-os a que o imitassem, pela certeza da recompensa gloriosa prometida pelo Senhor. Filipenses 3, 16 a 21. Às vezes parece um tanto estranho, Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Não é? Que presunção? Não. Ser imitador é alguém que se esforça para ser igual a alguém que muito admira, que muito quer, que muito ama, que muito quer servir bem. Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo Jesus. Ser imitador é alguém que por mais que faça não consegue chegar lá. Exemplo do próprio apóstolo São Paulo. Só chegaremos lá a ser iguais a ele quando lá estivermos com ele. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo? Como assim? Não foi ele que veio e sofreu, foi perseguido, foi escarnecido, foi chicoteado, teve de levar a própria cruz, foi levado aonde devia ser crucificado, né? Rejeitado por tantos, né? Depois ele foi crucificado, todos sabem, né? Desde a infância, que privilégio ter conhecimento do Evangelho desde a infância, né? Vocês tiveram já?
Desde a infância? Não? Nenhum. Você teve? Que privilégio. Eu também não. Eu conheci o Evangelho com 24 anos de idade. Graças a Deus. Mas quanta falta eu sinto de ter tido conhecimento do Evangelho na infância. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Nunca é tarde. Mas aquilo que a gente aprende na infância não esquece mais. E aquilo que a gente aprende já meio velho é fácil de esquecer. Jovem, criança, é como um tijolo que foi amassado com barro, com a massa ali, né? E ele está macio ainda. Pega uma pena e passa assim, grava. Uma pena. Depois que endurece, que é levado ao fogo, aí precisa um prego e raspar. Assim é o velho, que não teve o privilégio de, na infância, enquanto era macio, enquanto podia ser impressionado e pressionado com as coisas mais leves, mais... Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E ele dizia, incentivava os filipenses a que o imitassem, pela certeza da recompensa gloriosa prometida pelo Senhor. Aí está, não é em vão. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo mesmo dizendo. Portanto, meus amados irmãos, olha o portanto dele lá. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Assim, estai firmes no Senhor, amados. Estai firmes. Firmes no Senhor. Como é que é isso? Como é que é ser firme no Senhor? É ser firme pelo Senhor. Pois ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Estarei convosco todos os dias. Sem mim, nada podeis fazer. É estar no Senhor, com o Senhor que disse, estarei convosco todos os dias. É estar no Senhor, para o Senhor, para servi-lo, para proclamá-lo, para ensiná-lo, fazê-lo conhecido. E, se possível, com o próprio exemplo. Ele não era pecador, nós somos. É aí que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Portanto, significa isso. Estar firmes. Mas como estar firmes no Senhor? Ajudando-nos uns aos outros. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Mulheres. Geralmente as mulheres é que são mais ativas na igreja, né? Por que será? Porque elas são mais ativas na família. A mulher trabalha fora hoje em dia, tempo todo, né? As professoras, dois tempos de manhã e à tarde, e ainda chega em casa e tem que fazer as coisas. Mas não pode ter empregada? Pelo que ela ganha, não. Professora. As crianças são o que as mães são. Os pais também, é claro. Mas principalmente as mães. Mesmo porque Deus as usou para darem a luz. Para formá-las, para criá-las. Né?
Estar firmes no Senhor, ajudando-nos uns aos outros, mulheres e companheiros. Por falar em mulheres, por que será que na nossa igreja não tem, por exemplo, tem diácono, mas não tem diaconisa? Tem presbítero, mas não tem presbítera. Tem pastor, mas não tem pastora, né? Por quê? Por quê? Sabem por quê? Porque não está na Bíblia. Nenhuma vez encontramos na Bíblia mulheres que ajudaram, esposas de diáconos, esposas de presbítero, esposas de pastor. Novamente esposa, novamente casamento. É coisa séria. A mulher é 70% do homem. Vejam que responsabilidade elas têm. E como o homem deve prestar atenção nelas e procurar imitá-las naquilo que deve ser imitado na mulher. E as mulheres na igreja não tenham nenhuma dificuldade de prestar o serviço do Senhor. Porque se aqui, ajudando a Paulo, estão, cujos nomes, muitas delas, em Romanos 16, várias, tem o nome ali descrito, fazem parte da palavra de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está gravando, Ele está marcando também. Um dia haverá de dizer a todas elas, como a nós também, se formos fiéis: vinde, benditas de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Olha aí a predestinação do presbiterianismo. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vos colocarei. Devemos estar firmes no Senhor, regozijando-nos no Senhor sempre, pelas suas bênçãos espirituais. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Regozijando-nos no Senhor, como Paulo se regozijava. Em 1 Tessalonicenses ele diz, regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. E Pedro também, na sua primeira carta, mas alegrai-vos na sua glória. Aliás, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Como estar firmes no Senhor? Mantendo a calma e a tranquilidade em todas as situações. Por entregar ao Senhor, em orações e súplicas, todos os motivos de inquietação. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Inquietação, tribulação, sofrimento, orar por isso, e com ações de graças. Como assim? É porque nós temos a quem recorrer. Não estamos sozinhos. Ele está sempre conosco. Tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Ajuda-me, Senhor, a ser um bom ministro, a ser um bom servo teu, para ensinar a tua palavra, para fazer a tua vontade, ainda que assim mesmo eu venha a ser estranhado por aqueles que me deram. Estai firmes no Senhor, atendendo às necessidades daqueles que estão na obra do Senhor, dependendo da ajuda dos irmãos em Cristo. Todavia, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, 4:13.
Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ainda domingo passado, comemorando o aniversário do nosso pastor, reverendo Edson, lá na segunda igreja presbiteriana conservadora, ele recebeu pela sociedade feminina que promoveu entre os irmãos coisas muito preciosas para ele. Mais preciosa seu amor manifestado naquelas dádivas, a sua preocupação, o seu carinho. Que gostoso. Já recebeu isso? Já. O seminarista recebe também. Alguma vez eu tive que estar sentado lá no meio, lá no interior, lá longe, no Paraná, em Goiânia, em tantos lugares onde eu estive como... Porque seminarista, o que ele faz? Nas férias, não tem férias. Assim como não tem férias nos fins de semana. Durante a semana ele estuda, no fim de semana vai pôr em prática o que estudou, alguma coisa. E quando chegar nas férias, ele vai deixar a família, quando todos se reúnem, para estar com outras famílias. A família do ministro, do pastor, é a igreja. E que família, hein? É, abençoante, abençoada. Mas às vezes, como todas as famílias, tem problema, né? Tem muita gente que diz assim, eu vou mudar de igreja, não aguento mais aqui, porque tem tanta coisa assim, eu não gosto, não sei o que, tal. Só que quando mudar de igreja e for para outra, vai ver que é tudo a mesma coisa. Porque a igreja é formada de nós outros, pecadores. Não existe igreja perfeita nesse mundo. Paulo tinha que exortar as igrejas quantas vezes, e Jesus também o fez. Olha, e terminando, parece mentira, né? Estar firmes no Senhor, saudando-nos fraternalmente, comunicando-nos uns com os outros, de perto, de longe, pessoalmente, ou por carta, e mais modernamente por telefone, por e-mail, pela internet, e por todas as formas de comunicação. Né? Comunicar. Como é gostoso quando a gente chega, agora mesmo nós estávamos aí, a nossa irmã Luzia, de saudosa lembrança, não que ela já não esteja conosco, mas sempre deixou saudades, né? Porque agora está em outra igreja conservadora. Sabe qual é a igreja? Igreja Presbiteriana de Jesus. Né, Luzia? E o alemão. Então, é isso. Não existe igreja perfeita nesse mundo. A igreja perfeita só lá nos céus. A noiva do Cordeiro, para a qual ele foi preparar lugar. Vou preparar-vos lugar. E depois que eu for, eu virei novamente. E vos levarei para mim mesmo, para que onde vós estáis, esteja comigo. Onde eu estou, estejais vós comigo. Aí sim, vai haver igreja perfeita. Irmãos, ministros da palavra de Deus, cirandado pelo diabo,
lançando a todo momento seus dardos inflamados. Se o faz com os crentes, em geral, nós também somos, mas é que nós temos uma responsabilidade que Ele não gosta que tenhamos. Ele quer que nós falhemos. A união faz a força, diz o ditado popular, né? Então nós devemos viver unidos. Me lembrando agora do reverendo Rafael Camacho, saudosa lembrança. Alguém conheceu o reverendo Camacho? Não? Foi um dos fundadores da nossa igreja. Ao lado do reverendo Armando, ao lado do reverendo Bento Ferraz e de outros mais. Ele dizia, quando eu estava no seminário, às vezes, até por um motivo teológico, havia discussões, quase briga entre os seminaristas. Sabe o que ele fazia? Ele convidava os outros, fazia uma reunião em volta daqueles que estavam discutindo, e começavam a cantar corinho. Pronto. Agora, como diz outro, durma com barulho desse, discuta com o som da palavra de Deus cantado. Né? Seminarista. Em Romanos 16, o apóstolo usa 16 vezes a palavra saudai, cumprimentai, comunicai-vos, em relação a 27 pessoas, além de igrejas e famílias. E 4 vezes saúdam-vos. 8 vezes em relação a pessoas, igrejas e famílias. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Isso está acontecendo mais e mais nas igrejas, pelo menos na nossa igreja, não é? Nas nossas igrejas. Como é bom podermos praticar isso. O ósculo santo, o beijo, não de Judas, beijo de amor, de respeito, de carinho. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, como demonstração de amor fraternal, respeito, carinho, como devemos ter para com os nossos familiares. A igreja não é nossa família? Quando a estamos ajudando, estamos servindo. Ao tempo de Jesus e de Paulo, os homens se beijavam também. Como ainda hoje em muitos lugares se beijam. Os judeus se beijam, os russos se beijam e tantos outros. E os crentes também se beijam. E cada vez mais, homens com homens, porque sentem essa necessidade de aproximação, de comunicação, amor fraternal, mais chegado do que um irmão, tantas vezes. E finalmente ele termina com a bênção apostólica na sua própria carta aos Filipenses, nesse capítulo 4. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Que assim seja. Vocês vão de ser aqueles que vão de impetrar a bênção apostólica. Que privilégio, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e meus irmãos, desculpem, vocês convidaram a pessoa errada. É ou não é? É ou não é? Porque não convidaram um paraninfo. Era a intenção, eu agradeço já. Mas convidaram um pastor. E um pastor velho. Coitados. Eu tenho aqui a cópia para vocês, depois vocês vão ver as passagens melhor, para não tomar mais tempo. Irmão, desculpe o tempo. Eu pretendia ser breve, sempre eu digo isso, mas não consigo. Mas eu tenho um consolozinho tremendo. Sabe por quê?
porque Paulo era um pregador que demorava para pregar. Não vos canseis de eu vos falar sempre as mesmas coisas. E certa vez, quando ele já estava de despedida, ele pregou até muitas horas. Um moço estava sentado assim na janela, onde havia um lugar, dormiu, caiu e morreu. Mas ele o ressuscitou. Que bom que as janelas da hoje tem essas não são um buraco, né? São Paulo era considerado lacônico. Não, lacônico é o breve, é o... Como é? Hein? Desculpa, fale mais alto, que é coisa de velho também, né? Prolixo, mas não é prolixo, prolixo. Ali são sons diferentes do português. Pois é. É preciso ser breve, mas muitas vezes não se consegue. Sabe por quê? O coração fala mais alto do que a mente. E quando a gente se vê, eu pretendia ser breve, sinceramente, mas me trair, isso já é velho. Partindo de um velho só pode ser isso mesmo. Muito obrigado pela água. Quem der um copo d'água, em nome do irmão em Cristo, já tem um galardão lá no céu. Copo d'água, água benta. Toda água é abençoada por Deus, né? Toda água é benta. Cada vez que tomarmos um copo d'água, agradeçamos a Deus. E por tudo que recebemos, como acabamos de cantar, Tu és fiel, Senhor. Ele nos sustenta e guarda com tudo que Ele criou. E por tudo que Ele fez. Deu seu próprio Filho para a nossa salvação. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor, como sabeis, né? Em hebraico. Mas em todas as línguas é a mesma coisa. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe essa igreja, abençoe esse seminário, abençoe essa turma, e que outras turmas venham. Mas não convidem mais um paranivo que não seja discursador, que possa medir as suas palavras. Né? E obrigado pela paciência, pelo bom ânimo. Para saberem que não foi em vão, tem alguma coisa gostosa esperando lá dentro. Não, é a comunhão, é estar junto.